Gênesis, capítulo 26, versículo 1, versículo 2, versículo 23 e versículo 24. Gênesis, capítulo 26, versículo 1, versículo 2, 23 e 24. Todos encontraram? Pode dizer amém bem forte. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão foi Isaque a gerar. Avisar-te com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 23. E dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, teu pai. A igreja confirma dizendo amém. Amém. Se for possível, olhar para alguém que está ao seu lado. Se tiver em comunhão, se não tiver, já pede perdão, por favor. Diga para ele, diga para ela, o silêncio de Deus na vida de Isaque. Vai sozinho agora, 1, 2, 3, fala. O silêncio de Deus na vida de Isaque. Segunda vez. O silêncio de Deus na vida de Isaque. Se não achar que é mecanismo, terceira e última vez, vai. O silêncio de Deus na vida de Isaque. Sentar hoje, por favor. Queridos, eu trago uma palavra de Deus para o nosso coração. E eu quero tirar aqui do texto, extrair do texto, algumas lições para a nossa vida. E saber também que a Bíblia foi feita para isso. São histórias antigas, mas que nós tiramos muitas coisas boas, ou dizer tudo dessas histórias aqui para a nossa vida. E Deus fala conosco de uma forma muito clara, até porque o modo de honrar a Deus mede-se na Bíblia, pois é impossível honrar a Deus sem antes honrar a Bíblia. E isso me implica em dizer que só honramos a Deus se honrarmos a Bíblia. Então estamos no caminho certo, a princípio, até porque a Bíblia é o livro que nos dá a direção do céu. E é impossível também terminarmos um culto sem antes ouvirmos a palavra de Deus, pois o profeta Isaías disse que ela não volta vazia. Então, na medida que eu for pregando, o Espírito do Senhor vai trabalhando de uma forma clara, concisa, e vai produzindo resultado para aqueles que estão debaixo da promessa de Deus e que um dia há de morar no céu. Glória a Deus. Quando lemos o texto sagrado, encontramos aqui um tempo muito importante. E eu gosto de falar muito sobre o tempo, porque o tempo aqui é o tempo dos patriarcas, tempo de alguns chefes de família, alguns chefes de clã que Deus levantou na terra. E em toda a Bíblia nós vamos entender, melhor dizendo, no Antigo Testamento, encontramos 5 patriarcas somente. O primeiro patriarca nós apelidamos como Abraão. O segundo patriarca nós apelidamos como Isaque. E o terceiro patriarca nós apelidamos como Jacó. O quarto patriarca, todos conhecem, José.
E o quinto e último patriarca foi Jó. Mas todas as vezes, ou a maioria das vezes, que Deus queria mostrar para alguém no Antigo Testamento o seu tamanho, a sua grandeza, a sua forma de agir, e Deus não media muitas palavras, porque Deus revelava o nome dos 3 principais patriarcas somente. Deus, quando queria falar para alguém do seu tamanho, da tua mão, como ele agia, Deus falava: eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e eu sou o Deus de Abraão. Então ficava claro, porque esses 3 principais patriarcas eram muito conhecidos. Então Deus não precisava falar o que ele ia fazer ou o que ele fazia. Era somente tocar no nome desses 3 principais patriarcas que todos iam entender que não estava falando com um Deus qualquer, não estava falando com um Deus minúsculo, não estava falando com algum Deus, ao qual o pastor Alex já notificou aqui, Deus com Deus minúsculo, com um D minúsculo, mas sim um Deus com um D maiúsculo. Se eu pudesse individualizar Deus na vida desses 3 principais patriarcas, eu diria que o Deus de Abraão é o Deus que faz promessa. O Deus de Abraão é o Deus que faz promessa. Não precise ir muito longe, porque se você observar no capítulo 12, Deus chama Abraão e de início não faz promessa, faz proposta. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei ou te enviarei. Depois do capítulo 12 até o capítulo 16, são 4 capítulos do livro de Gênesis, nós vamos entender que Deus só vai falar de promessa. No capítulo 13, promessa. Deus chama Abraão e diz para Abraão: olha, você pode contar as areias do mar? Abraão disse: eu não consigo. Deus disse: pois bem, assim será a sua descendência. Promessa. Capítulo 14, Deus chama Abraão para contar as estrelas do céu e diz: olha, Abraão, você pode contar essas estrelas? Abraão diz: eu não consigo. Deus disse: pois bem, assim será a sua descendência. Promessa. Capítulo 15, promessa. E vai sucessivamente. Então, logo quando falamos do Deus de Abraão, falamos do Deus que faz promessa. Quero ver se você memorizou. Diga: o Deus de Abraão é o Deus que faz promessa. Pergunta para alguém: você serve esse Deus? Então diga assim: então você está debaixo da promessa. Vai dar glória a Deus agora ou vai dar glória a Deus de novo? Segundo lugar, o Deus de Jacó já não é um Deus que faz mais promessa, é um Deus que transforma caráter. E vou dizer por quê. Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer, e todos conhecem, que Jacó enganou seu irmão, e por enganar o seu irmão teve que fugir da sua família, e vai para uma terra longínqua. Mas Deus preparou ou traçou um novo caminho para Jacó, para transformar e mudar o seu caráter. E o caráter de Jacó vai ser mudado no Val de Jaboque. E para quem não conhece, o Val de Jaboque era um vale. E isso me implica em dizer que Deus é especialista em mudar caráter de crente no auge do ministério? Não. Quando está tudo bem? Não. Quando todo dia 5 você vai no banco e pega aquela bofunfa, que maravilha? Não. O caráter do homem e da mulher, Deus transforma ainda hoje no vale. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Talvez você está no vale e está dizendo: Senhor, por que eu estou nisso? Simples e conciso a resposta: é porque Deus quer transformar alguma coisa no teu caráter. Se você está passando por um problema de adversidade, é simples, é porque Deus quer mudar alguma coisa aí que está impedindo dele trabalhar. Se eu fosse você, já estava agora para ele. Deus vai transformar caráter aqui hoje no vale. Agora o terceiro personagem é Isaac. E quando eu falo do Deus de Isaac, eu falo do Deus que cumpre as promessas. Porque as promessas que Deus fez a Abraão, algumas promessas, ou o percentual maior, Deus não cumpriu sobre Abraão, Deus cumpriu sobre o seu filho Isaac. E é exatamente sobre esse personagem que eu quero dizer. Pois a Bíblia Sagrada
nos faz entender, no capítulo 15, que Deus vai palestrar com Abraão de uma forma muito clara, pois a Bíblia Sagrada vai nos dizer ainda no capítulo 15, que após Abraão receber a bênção do sacerdote de Melquisedeque, Abraão vai palestrar com Deus, e Deus vai dizer para Abraão duas palavras. Deus vai dizer para Abraão: olha, eu sou o teu escudo e a tua fortaleza. Parece que essa palavra não soou bem ao ouvido de Abraão, porque Abraão vai dizer para Deus: oh, muito bem, o Senhor é meu escudo, é fato, o Senhor é minha fortaleza, é fato, mas eu não tenho ninguém, eu não tenho descendente, eu não tenho ninguém para que quando eu morrer, vai dar seguimento, continuidade, procedimento, chamado que o Senhor tem na minha vida. O Senhor tem lá em casa um mordomo chamado Eliezer. Então eu não tenho filho. E Deus disse: muito bem, só que Eliezer não vai dar seguimento à obra que eu tenho na tua vida, pois eu vou te dar um filho. E essa profecia foi verídica, porque no capítulo 21 do livro de Gênesis, Deus vai dar um filho a Abraão chamado Isaac. E Isaac já entra em cena com algumas personalidades de Cristo, porque quando eu observei a biografia de Isaac, eu descobri que Isaac tem algumas comparações com o nosso Jesus, com Jesus de Nazaré. Primeiro, Isaac era o filho amado de Abraão. Abraão tinha 2 filhos, mas Abraão amava mais Isaac porque era o filho da promessa. Então entendemos que Isaac era o filho amado de Abraão. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, quando Jesus passa pelo batismo no Rio Jordão, através de João Batista, e a Bíblia nos faz entender que o Espírito Santo desce sobre Jesus de uma forma corpórea de uma pomba. E quando o Espírito Santo repousa sobre Jesus, bradou uma voz do céu dizendo: eis o meu filho amado, a quem eu comprazo. Eis o meu filho amado, a quem eu comprazo. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Quando Abraão leva Isaac, eu estou dizendo que Isaac tem alguns tipos de Cristo. A Bíblia diz no capítulo 22 e no versículo 7 do livro de Gênesis, quando Abraão está partindo para o Monte Moriá, e a Bíblia diz que Isaac vai carregando a lenha para o sacrifício, e ele diz: papai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o holocausto? Mas cadê o cordeiro? A Bíblia diz que Abraão vai responder no versículo 8 do capítulo 22: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Observa comigo que Isaac levou a lenha para o sacrifício. Parece que eu vejo também Jesus levando a lenha para o sacrifício no Evangelho de Mateus, capítulo 27, na Via Dolorosa. Jesus levando também a lenha, que era a cruz, para o sacrifício, tipo de Cristo. A terceira coisa que eu tiro aqui como tipo de Cristo na vida de Isaac é que Isaac, aleluia, Isaac, quando foi para o Monte Moriá junto com seu pai Abraão, a Bíblia diz que da terra, da casa de Abraão até o Monte Moriá era 3 dias de viagem. Com 3 dias de viagem chegava no Monte Moriá. Assim também foi Jesus de Nazaré. Ficou 2 dias na sepultura, mas no 3º dia ressuscitou e está vivo. Para a nossa alegria, levanta a mão e glorificaremos isso. Isaac é um tipo de Cristo. E interessante que no capítulo 26, a Bíblia vai nos dizer que é uma grande fome. E esta fome era uma fome semelhante à que Abraão passou no passado. E é interessante, se observar, a fome no tempo de Abraão, Abraão desce para o Egito. Até porque o Egito nesse período aqui era a maior fonte de alimentação que havia na época. Era o maior sustento. Então Abraão parte para o Egito. Agora com Isaac vai ser diferente. A Bíblia diz que quando a fome chega, a primeira coisa que Abraão, que Deus vai dizer para Isaac, foi o seguinte: não vai para o Egito. O Egito é uma simbologia do mundo. O Egito simboliza o mundo. Todas as vezes que falamos de Egito, logo vem o mundo. E isso me dá a entender que quando as coisas apertam para a nossa vida, algumas pessoas têm um caminho, e esse caminho é o mundo. Volta para o mundo, volta